Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o corte aqui com o Gazeta Esportiva, falando muito sobre a estreia do Palmeiras amanhã contra o Atlético Mineiro, mas vai falar muito também sobre essa janela de contratações que até o momento só chegou o Marlon, é verdade. Mas fechando o vídeo, a gente vai falar sobre Rafael Veiga. O Veloso vai trazer informação aí, sim, que a proposta chegou e tá muito encaminhada pro Veiga ir para o América do México. E ele vai falar sobre todas as vendas que o Palmeiras tá juntando caixa assim para poder fechar a contratação de John Arias. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Contato direto agora com o repórter Marcelo Bazzetti, que vai trazer informações quentinhas do Palmeiras. Muito boa noite, Marcelo. Tem novidades sobre o departamento médico do Verdão? Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, o Palmeiras se prepara para sua estreia no Campeonato Brasileiro amanhã às 7 horas da noite contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Para essa partida, o técnico Abel Ferreira não terá à disposição justamente um jogador que havia acabado de voltar. O Felipe Anderson foi relacionado no clássico contra o São Paulo do último final de semana, inclusive chegou a receber alguns minutos nessa partida, mas depois se queixou de dores no joelho, realizou exames, os exames não detectaram qualquer lesão, mas ainda assim a comissão técnica preferiu preservá-lo. Além de Felipe Anderson, Lucas Evangelista e Figueiredo seguem em transição física, também não viajaram para BH, e Paulinho deve iniciar a transição física nos próximos dias. A expectativa é de que Paulinho volte aos gramados em março. Paulinho, a gente lembra que foi um dos grandes reforços do Palmeiras nos últimos anos, mas que até agora não conseguiu ter uma sequência considerável como titular. Daqui a pouco eu volto para trazer mais informações sobre o Palmeiras e essa reformulação no elenco alviverde em meio às disputas do Campeonato Paulista e agora também do Campeonato Brasileiro. Muita gente saiu e pouca gente chegou, então já já eu estou de volta, devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigada, Bazégio. Ô Miller, pergunto para você, né? O Paulinho deve iniciar essa transição física. Quanto tempo você acha que leva para ele estar apto a desenvolver um futebol de qualidade? Olha, Michele, a contusão dele não foi simples. É uma contusão muito rara. Aquela fissura na canela é muito difícil. Então a torcida vai ter que ter paciência, porque vai demorar o Paulinho. Mais tempo ainda? Vai demorar ele a readquirir a confiança para jogar. Deve voltar, como disse o Sérgio, em março, beleza. Mas até ele readquirir a confiança, perder o medo, para botar o pé numa dividida, vai demorar um pouco. Até porque ele estava em vias de se recuperar e no Mundial de Clubes forçou, aí piorou a contusão. E não deu bom, como se fala hoje em dia. É complicado, porque realmente é uma lesão óssea muito delicada. Agora, é um grande reforço. Quando ele tiver à disposição, é um reforço. O Palmeiras já pagou, tudo bem, ele veio meio já baleado. Reforção. Ele já veio com esse problema. Claro que a recuperação demorou muito mais do que se imaginava, mas quando ele estiver apto a jogar, é um baita reforço. E o Felipe Anderson? Felipe Anderson já não é titular da equipe. Acho o Maurício mais decisivo que o Felipe Anderson até, nesse momento, mas é um bom jogador para compor o elenco do Palmeiras. Para você, Miller? O Felipe Anderson parece de vidro, né? Qualquer coisa ele machuca, mano. Ele entrou, nem machucou sozinho, quer dizer, então é difícil. Nessa fase que tá todo mundo fora de forma ainda, sem muito ritmo de jogo... Isso que é duro, né? Ele machuca, né? Perde uma semana no departamento médico. Então ele demora a entrar em forma, vai só depois do segundo semestre, só que ele vai voltar a jogar, quer dizer, readquirir a forma física e técnica. É difícil. E Miller, o Felipe Anderson, antes de chegar no Palmeiras, ele jogava todas lá na Itália. Sim. Todas. Coisa, né? Putz, você jogou quase que a temporada inteira. E não é um jogador velho. Não era hein? suspenso, não se machucava. Não, a expectativa estava lá em cima, dele a era vinda dele. gigante. Tanto é que ele veio custando uma bala. Não, e todo mundo, né? Nossa, a contratação Todo mundo aprovou excelente. a contratação, Todo exatamente. mundo, tem ninguém que falou. Pelo que ele fez nas temporadas na Itália, foi muito bem.
Então ninguém contestou essa contratação. Agora, Nem o Paulinho. A gente não contesta, a gente critica porque ele não tem jogado bem. Aí não é culpa do Palmeiras, aí é ele que está devendo um pouquinho de futebol. Só para dar uma informação, eu já estava lendo, né, que o Palmeiras conseguiu 125 milhões de reais em transferências de atletas só nesse mês de janeiro. A meta é conseguir até 400 milhões de reais. O Palmeiras está fazendo dinheiro, hein? Clube bem gerido é assim, gostem ou não da titia Leila, clube que tem planejamento, enquanto alguns vendem aí jogador mais para conseguir pagar o salário atrasado do mês passado, outros vão, né? Tem dinheiro, fazem mais dinheiro. A gente bem gerido há muito tempo. Peraí, a gente vai acabar agora, esgotar tudo do Palmeiras agora? Não, depois vai ter mais coisa para falar, porque eu quero falar do Veiga, mas depois a gente fala. Tem mais Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva? Claro que tem. Bazejo, conta pra gente como é que tá o elenco do Verdão para a estreia no Campeonato Brasileiro? Olha, Michele, o Palmeiras vive a expectativa da estreia no Campeonato Brasileiro, mas a reformulação em seu elenco está longe de ser concluída. A torcida, inclusive, vem pressionando a diretoria por reforços, porque até agora só chegou um novo jogador no Palmeiras, que é o Marlon Freitas, que vindo do Botafogo. Inclusive, ele vem recebendo muitos minutos, vem sendo titular em muitas ocasiões, mas só ele chegou. E vários nomes já foram embora. Até agora, 4 atletas deixaram o Palmeiras em definitivo. A gente tem aqui a lista. O Facundo Torres foi para o Austin, Aníbal Moreno foi para o River Plate, Mikael foi para o Inter Miami, o goleiro Everton foi para o Grêmio. Isso sem falar nos empréstimos, como por exemplo o Caio Paulista, que acabou indo para o Grêmio também. Enfim, muitos jogadores deixando o Palmeiras e poucos atletas chegando no clube. Ainda assim, o Verdão tem vários nomes na mira. A gente lembra que o Palmeiras se interessa pelo zagueiro Nino do Zenit, tem outro defensor, o Igor Júlio do West Ham, o John Arias do Wolverhampton talvez seja a prioridade número 1 da diretoria no mercado, e tem também o Almada do Atlético de Madrid, mas o Almada recentemente garantiu que vai permanecer no clube espanhol, então as expectativas em relação ao Almada diminuíram e muito. O Palmeiras, embora lide com a pressão da torcida, entende que essas negociações são muito complexas por se tratarem de atletas super concorridos no mercado. Por hora, o clima é de paciência, mas a pressão da torcida tem aumentado cada vez mais por reforços, viu, amigos? Show, Bazejo, muito obrigada. Então, vocês estão vendo o Palmeiras se movimentando aí, e eu gostaria de saber do Rafael Veiga, opinião do Miller, do Silvestre aqui. O Veiga pode estar indo aí para o América do México. Vocês acham que ele cairia bem no América do México? Lembrando que o contrato do Veiga com o Palmeiras iria até 2027, né? 11 títulos, super ídolo do Palmeiras. Está na hora decisivo nos jogos mais importantes. Não, a história do Veiga na hora no de deixar mesmo o Palmeiras? É maravilhosa. Daria certo no América do México? Por que não? Agora eu te pergunto o seguinte. Tudo bem que ele não é mais o titular, só que jogou 53 partidas ano passado, fez 7 gols e deu, acho que 11 assistências aqui de cabeça, acho que foi isso. Tem algum meia atacante no Palmeiras melhor do que o Veiga hoje? Do nível dele, ou melhor. Tem, Miller? Não, substituto pro Veiga no Palmeiras, não. Eu acho que você não pode deixar alguém embora sem ter alguém que... Mas pelas declarações do Abel... Ele não quer mais contar com o Veiga, né? Não, pelas declarações, não. Então aí, o Abel que manda no clube. Então, o Maurício... E tem essa proposta do América do México, que é um clube muito rico. Sim. O dono da televisão Azteca é o dono da Televisa, perdão. Ele é o dono do América do México. A família, né? Uma família grande, tradicional no México, né? Então é um clube muito, muito rico, né? O Maurício está muito abaixo do Veiga? Não está abaixo, mas eu acho o Veiga mais jogador que o Maurício. Só que o Maurício tem começado melhor esse ano do que o Veiga, até porque o Veiga começou no banco, né? Então mas eu acho que um grande fator determinante é que o Abel já não quer mais o Veiga. E o Veiga tem ali uma limitação na região do quadril. Pubis, tal. Não é? Não era pubalgia. Eu acho que foi quadril. Ele teve alguns problemas que deram uma travada no futebol dele. E claro que eu não estou aqui analisando questão financeira, se é bom para o Palmeiras, se é bom para o Veiga. O Veiga, se for lá para o México para jogar por empréstimo, depois pode ser comprado. Se for comprado agora, melhor ainda, porque os caras têm grana. Eu estou analisando tecnicamente. Tem alguém melhor que o Veiga no Palmeiras hoje?
com o Abel querendo ele ou não, nesse momento? Eu não acredito que tenha. Puxa, gosto do Veiga, acho que tinha que continuar no Palmeiras. Mas a notícia de hoje é a negociação do Veiga. Veiga realmente pode estar saindo, está saindo, deve jogar mesmo no América do México. Já estão chegando aí aos acordos, né, os últimos detalhes desse acordo de venda, de empréstimo. Acho que o Veiga vai acabar sendo negociado mesmo em definitivo com a América do México. O currículo que o Veiga tem também não dá para os caras ficar pensando tanto, né? É só entrar no Google e ver o que o Veiga tem pelo Palmeiras, já que se eles não conhecem o Veiga. O Jardim conhece o Veiga, né? Mas se lá eles não conhecem o Veiga, tá muito fácil olhar o currículo desse cara, que realmente é um cara vencedor, um cara de grupo, um cara que foi muito bem pelo Palmeiras, com as 10 conquistas que ele tem, 10 ou 11 conquistas que o Veiga tem, nessa sua passagem pelo Palmeiras. Então, um cara campeoníssimo, um cara de personalidade, que no momento difícil vai lá, pega a bola, põe embaixo do braço e bate o pênalti. Então, um jogador como esse, que muito clube quer, mas que, infelizmente, no Palmeiras, o ciclo dele, eu vejo também que está encerrado, né? Tem um certo desgaste por todo esse período, que é natural. Chega num momento que o atleta deseja sair também. O Veiga não consegue mais entregar, foi assim o ano passado, é assim esse ano ainda, nas oportunidades que teve. Perdeu espaço e nunca vai estar satisfeito em ser reserva. Isso eu acho legal. Veiga quer espaço, quer jogar, quer mais tempo em campo. É um jogador com 30 anos e que realmente tem muita bola ainda para jogar na sua carreira e por isso vendo uma nova oportunidade lá no México. Então, que o Veiga seja feliz, a gente só tem que agradecer o Veiga pelos serviços prestados, né? Mas olha, não vai sair de graça não, o Palmeiras realmente tem que negociar o Veiga, porque é um jogador que tem um currículo realmente vencedor, e o Palmeiras tem que botar o dinheiro no caixa. Aliás, o Palmeiras, nessa começo de temporada, já são aí com o Veiga, já são 5 jogadores que estão deixando o elenco do Abel. Realmente uma mudança grande já, né? Do elenco do Palmeiras hoje, que é o elenco que o Abel sempre trabalha com um número bem restrito de jogadores, a gente vê aí o Everton já foi, Carlos Miguel é o titular, Michael foi emprestado, Facundo foi vendido, Veiga está de saída, e o Aníbal Moreno, que já está há muito tempo lá no River, né? Então a gente tem aí, confirmando a do Veiga, 5 saídas. É muita gente. Para só uma chegada, só o Marlon Freitas chegou. Então, assim, o começo de temporada está parecido com o do ano passado, né? Saíram mais de 12 jogadores e a chegada foi bem depois que os atletas foram chegando. Isso atrapalhou a programação, atrapalhou o ano e também, vamos combinar, que as contratações foram muito mal feitas, né? Por isso que o Facundo já está indo agora, o Michael já foi. Não, quer dizer, o Facundo já foi, o Michael já foi. Contratações erradas. E o próprio Aníbal também. Então, vamos lá. O Facundo, 50 milhões. O Aníbal, 40 milhões. O John, que o Bragantino vendeu, vai cair no cofre lá na conta do Palmeiras mais 25 milhões. E o Veiga também tem que deixar uma grana aí, acho que em torno de 40, 50 milhões. Arredondando com a saída do Veiga, vai dar em torno de 150 milhões de reais com essas saídas aí, porque o Everton foi de graça, o Michael foi emprestado de graça, e os outros, o Palmeiras aí, contando com o Veiga aí, deve com o Veiga ter um dinheiro que vem entrar no cofre do Palmeiras. Em torno de 150 milhões de reais, o Palmeiras já tem dinheiro, né? O Palmeiras não tem esse problema, essa dificuldade, mas é um dinheiro que está entrando no cofre do clube esse ano, que o Palmeiras precisa atrás de contratações, né? Gastou 30 no Marlon, e agora sobra aí uma grana para ir atrás de reforço. O Palmeiras precisa muito de um meia, principalmente com a saída do Veiga, precisa de um meia e precisa de um jogador, esse é importante e é antigo, hein? Um jogador que joga pelo lado esquerdo do campo, que é a principal dificuldade que o Palmeiras tem. Tem por ali Sousa, que não consegue, tem o Felipe Anderson, que não consegue, e tem o Paulinho, que não joga. Se o Paulinho jogar, resolve. Mas mesmo assim vai precisar de mais alguém, né? Porque essas reservas aí também é difícil. O Paulinho voltando a jogar resolve. Mas Paulinho, a previsão, a última que soltaram agora é para o começo de março. Mais um mês ainda, e até lá, 1 mês do futebol brasileiro, minha gente. É muito tempo, né? Como diria o Abel com relação ao Allianz Parque.
Um mês no futebol brasileiro é muito tempo, porque tem agora fase final aí do Paulistão, está começando o Brasileirão, então jogo quarta e domingo, são 8 datas no mínimo até o começo aí, porque nós estamos ainda terminando janeiro, tem quase que 10 jogos até lá, e são muitos jogos ainda, né? Então é muita coisa, o Paulinho precisa voltar, ou o Palmeiras precisa contratar um outro jogador. O Paulinho já vai entrando na sua segunda temporada, sem conseguir jogar, ou o Palmeiras recupera esse jogador, ou vai ter que ir atrás de outro jogador. Acho que de qualquer forma tem que ir atrás de outro, que seja de alguém para jogar agora, e o Paulinho não tem condição de jogar. Então tem algumas possibilidades. O Palmeiras está insistindo no Arias, em alguns momentos o negócio avança, depois retrocede um pouco, e a gente espera que esse jogador poderia resolver. E tem outros, né? O Santos está abrindo mão do Michael, né? O Santos, não, o Flamengo, né? Que é um jogador que joga ali pelo lado esquerdo. É um bom nome, mas o Palmeiras precisa de jogadores assim, né? Michael vai fazer 30 anos agora, John Arias tem 28 anos, então é esse tipo de jogador com mais experiência, rodado e que vem para resolver que o Palmeiras precisa contratar. Tem poucas opções aí no mercado, ou então fica com o Riquelme, né? Fica com o Riquelme ali, que o menino também pode jogar, tem clube atrás do Riquelme. Mas a verdade é que o Palmeiras não pode errar tanto nas contratações, né? Mais uma vez está liberando aí 5 jogadores, só contratou um, vai precisar pelo menos de mais uns 3, mínimo, né? Mínimo 3, para que o elenco esteja redondinho aí para essa temporada, que é uma temporada difícil, porque não teve tempo de preparação, vai ter jogo em cima de jogo, depois tem Copa do Mundo e vai até dezembro o Campeonato Brasileiro, que aliás começa amanhã, quarta-feira, tem Palmeiras e Galo, então é uma agenda muito cheia e o Palmeiras precisa ter um time forte, né? Depois, lá no final, a gente vai perceber como, às vezes, deixar um ponto aqui, deixar outro ponto ali, faz total diferença. O Campeonato Brasileiro começa, o Palmeiras pega o Atlético às 19 horas lá em Minas e depois, você já sabe, né? Nós vamos estar aqui fazendo a live junto com vocês. Quero convidar todos vocês já para participar da live, que agora eu não vou estar trabalhando no jogo. Acabou o jogo, a gente já entra. 9 horas a gente já está no ar aí, para falar com vocês tudo sobre o jogo, então, entre Palmeiras e Atlético Mineiro, a estreia do Verdão no Brasileiro longo, hein? E esse ano o Palmeiras, a gente está de olho, precisa realmente faturar um título que o ano passado passamos em branco. Combinado? Espero vocês, então. Agradecer mais uma vez a M7, do meu amigo André, que está sempre com a gente participando, trazendo promoções. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, primeiro com Gazeta Esportiva, falando muito sobre a estreia amanhã. A gente espera uma grande partida do Palmeiras e consiga vencer. E, cara, pontos corridos, a gente não pode se dar o luxo a perder ponto, nem escolher jogo. Então, é uma estreia, a gente sabe que ainda é início de temporada, mas com o último jogo contra o São Paulo, a gente viu uma pequena evolução desse time, então a gente espera uma grande vitória lá no Atlético Mineiro, né? Na casa do Atlético Mineiro. E terminou a última boa atuação do Palmeiras, foi lá, vencendo eles na casa deles. Então, assim, a gente espera que o Palmeiras consiga repetir aquela atuação, vencer bem o Atlético nessa estreia. Depois falou muito sobre o Rafael Veiga aí com o Veloso, né, rapaziada? Então, já vem se arrastando aí durante a semana passada sobre essa questão, chegou proposta, não chegou, e aí ele confirma que chegou a proposta, né, e não crava o valor, mas tá em torno de 40 a 50 milhões que pode trazer aos cofres do Palmeiras. E, cara, sinceramente, eu acho que deu o tempo do Abel, outro assunto, mas eu acho que deu o tempo do Veiga. É um cara que tem muitas conquistas aqui, é um ídolo. Só que se ele ficar mais insistindo, pode manchar a história que ele tem aqui. Porque a gente tem a expectativa de ver o Rafael Veiga que a gente já viu. Não o que a gente está vendo hoje. Não tem essa regularidade, não vem jogando bem. É verdade, o ano passado jogou contundido, com dores. Mas assim, acaba que tá manchando um pouco a história dele aqui. Sabe que ele construiu uma história linda aqui. Então, pra mim, é o momento dele respirar novos ares. Se Deus quiser, ser feliz lá no México.
trazer um dinheiro também pro Palmeiras para ajudar aí, tá? Pra gente conseguir essa contratação então sonhada do John Arias. Já trouxe aqui informações até pelo Veloso, pelo Facincani, falando que estava muito perto, faltava só o acerto salarial e tal, mas depois as negociações não tiveram mais novidades, a gente não soube mais de nada, mas a gente espera sim, com mais esse recurso aí, com a venda do Veiga, o Palmeiras consiga fazer uma boa proposta e o Fluminense não consiga cobrir pra gente contar com o John Arias para essa temporada já chegar a ajudar a gente aí, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, Libertadores. Então, a gente precisa desse reforço. E o Paulinho, como você viu aí, cara, a informação de hoje é que pro início de março. O pessoal da ESPN falou pro início de abril. Só para Libertadores, quando começar a Libertadores. Então, a gente tem um excelente jogador, a gente sabe que infelizmente ele não tem culpa. Veio com a lesão e infelizmente a cirurgia que ele fez lá no Atlético não foi um sucesso. E agora ele tá se recuperando aqui. Só que vai voltar os gramados, aí tem que voltar a confiança, como o Miller falou. Então, assim, precisa de reforços para agora. Claro que quando o Paulinho tiver 100% e voltar ao time, aí, cara, com certeza vai mudar o patamar do Palmeiras. Então, quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião? O que você acha? O Veiga tem que ir embora? Chegou o tempo dele? Tem que agradecer e dar tchau pra ele? E essa situação do John Arias, você acha que com esse recurso Veiga a gente consegue trazer o John Arias? Essa negociação amarrada, vai vir, não vai vir, tá perto, agora tá longe. Essa enrolação, mais uma novela, né, que se envolve o Palmeiras. Então, deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que todos os dias a gente vem trazendo um corte para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Para fechar, se você puder, hypar o vídeo, rapaziada. Hype esse vídeo que ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação para trazer tudo do nosso Verdão para você. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.